O entregador de bicicleta, ele fisicamente, ele se cansa muito, ainda mais os que se dedicam mais tempo. Quais são as campanhas de valorização do entregador de bicicleta que você tem? Qual que você pretende colocar? E se existe alguma explicação para o aluguel no iFood Pedal sair de R$ 9,90 por semana para R$ 32,90 por semana? O meu único medo direto na regulamentação, apesar que eu estudei muito pouco ainda sobre isso, é o seguinte, assim, tem que ter o entregador, o motorista, tem que ter ali no meio de qualquer uma eventual regulamentação para o futuro. E funções com estilo CLT não podem entrar numa regulamentação como sem vínculo empregatício. Meu medo é tipo assim, uma OL, ninguém vai poder mais botar na justiça buscando direito. Tá, não, isso aí isso também... não pode acontecer. Eu concordo com você. Se isso ficar em aberto, dá para apoiar um pouco mais. Concordo com você. Não dá para isso acontecer. Botar, OL é sem vínculo, intermediação, essas coisas. Não. E não pode. Eu volto a dizer, quem trabalha na função OL é deveres, sem direitos. Concordo contigo. O iFood, diretamente, conversa com associações e sindicatos da categoria? Conversa. A gente tem conversa. Agora, a gente fala com muita gente, o fórum é um exemplo disso, isso não é um sindicato, né? O fórum é um espaço para discussão de melhoria de produto, de como a gente tem esse relacionamento, mas a gente conversa também com sindicatos, como por exemplo a UGT, entre outros sindicatos, especialmente porque eles vão estar na mesa também para a discussão da nova legislação. Então essas conversas já têm acontecido. Associações também? Também. Porque no fórum não foi, nem associações, nem sindicatos. Foram associações, mas assim... Mas eu vou te explicar por quê. Porque é proibido por lei você ter um fórum que tenta trazer discussões da discussão trabalhista. É proibido por lei. Não é nem uma lei brasileira, além de ser brasileira. Eu não sabia disso. É uma lei da Organização Internacional do Trabalho. Então, se eu trago o sindicato ali para dentro para ter uma discussão trabalhista, o fórum é ilegal. Associações pode? Que tipo de associação? Associação criada por entregadores. Pode. Não pode sindicato. Porque eu não posso ter discussão de sindicato num fórum daquele. Eu não sabia disso. Não pode, legal, é proibido por lei. Isso aí foi boa. Antes do iFood... Só o sangue. Assim, é a última. Não é a última. Aqui tem mais duas novas. Antes do iFood já existia a profissão. Só que em janeiro muda o governo. Se vier a obrigação do iFood assinar a carteira de seus entregadores, o iFood acaba? Cara, acho que acabar não. O que vai acontecer é que... Acabar não? Se tiver que assinar a carteira, acaba? Não. Não, acabar não. O que vai acontecer é que a gente só vai conseguir trabalhar, ao invés de estar em 1.500 cidades, a gente vai estar numa 100. Ao invés de trabalhar com pedidos que hoje a gente faz, o preço mínimo nosso hoje é de mais ou menos uns R$30 de pedido, via de regra. Ele vai ter que subir para uns 60. Então, assim, o iFood não vai acabar, mas eu vou ser uma empresa 20% do que eu sou hoje. Ao invés de trabalhar com 500 mil entregadores, eu vou trabalhar com 15 mil, 20 mil. Bom, foi uma ótima explicação. Então, não acaba, tá? Porque cara, eu fico muito triste quando eu vejo o entregador. Se o iFood acabar, eu vou morrer de fome. Eu fico muito triste com isso. Porque, assim, é um cara... Não, na boa, eu não consigo ouvir um negócio desse. É que você tem que pegar o verbo acabar de dois ângulos. Tem um ângulo assim, a empresa iFood continua existindo? Sim. Mas como ela só existe para 20 mil, ela acaba para 280. Então acaba, sim. Não, mas eu fico triste porque... CLT eu não consigo manter todo mundo. O que eu digo assim, eu morro de fome porque não tem mais nada no mundo. Eu fico pensando assim... Tem. Não tem outra coisa para fazer? Ele vai morrer de fome, ele não vai ter mais dinheiro. Você vai trabalhar pro restaurante. Aí você vai chegar lá no restaurante, o cara vai ficar puto, vai te mandar Ou ele vai trabalhar em outra coisa. Sim, eu digo assim, só acho muito triste quando eu escuto isso e um montão de gente que fala. Eu só não diminuiria esse sentimento, porque a gente precisa lembrar que nós é um país pobre. Eu sei. Então... E também tem cidades. Quando eu digo, geralmente eu falo para as grandes capitais. É lógico que não dá para o interior de um estado aí a gente falar lá, não tem empresa e tal. Então, às vezes, o cara fica mesmo dependente
Mas eu digo assim, eu já ouvi cara do capital paulista falando que se o iFood foi embora, morre de fome. Tá de sacanagem. O cara ele vai arrumar outro emprego. mora na capital de São Paulo falar que se o iFood foi embora, ele passa fome e tá de sacanagem com a minha cara. Mas ele não vai trabalhar no iFood. Sim, mas eu vou ele ter não que vai morrer de diminuir fome. brutalmente. Não. Porra, ouvir isso é triste. Triste ouvir, mesmo. Acreditar que tem entregador que luta contra direitos, entregador que acredita que se uma empresa for embora vai morrer de fome, é triste. De fato é triste. Falando em tristeza, por que o iFood me pediu a retirada do meu vídeo? Entrou com o processo contra mim. Cara, que isso? Não. Eu não fiz nada, cara. Bicho, não fala isso não. Me ajuda, me ajuda. Você sabe quem fez isso foi a OL, porra. Não, mas o iFood também pediu. Pô, mas por uma questão legal. O que tá errado, Ralf. Não é nada contra você. É tipo, se eu fizer uma coisa errada com você, você não vai reclamar? E se a forma de fazer isso for na justiça, não é na justiça? Sim, isso eu não tiro. Quantas vezes a gente fez isso na vida com você? Uma. E é inédito, ninguém nunca fez com ninguém. A OL fez porque ela tá certa. Não, esquece a OL, eu tô falando do iFood. Porque a OL eu não vou te uma consequência direta. Eu não vou te perguntar por que a OL pediu É uma consequência direta. Porque a OL imitou o iFood. Imitou? Porque assim? O iFood pediu a retirada dos meus vídeos primeiro que a OL. Foi? Eu nem lembrava que tinha sido ele primeiro. De qualquer forma, o que tá errado, cara. Sacanagem. Não é sacanagem. Sacanagem é fazer uma coisa errada. Mas o que eu fiz de errado? Tá lá no processo, é só ler lá. Tá bom. Não tem nada demais aí. O dia que eu fizer um negócio errado com você tem que entrar na justiça. E não tem problema, a gente não vai ficar de mal um com o outro. Tá tudo bem. E tomara que não peçam a retirada dos vídeos. Tomara que peçam. Tá errado. Tomara que não peçam. A gente vai ficar nessa aqui até amanhã. Viu como é ter um debate sem... Na boa. Na boa? Lógico. E eu tenho meu ponto de vista. Sem problemas. E vamos lá, a última. Depois que o iFood anunciou finalmente que o entregador não é obrigado a subir... No condomínio? Nem entrar e tal, porque tava na hora. Demorou, hein, pra anunciar isso aí. Porra, mano. Demorou não, porque uma vez o iFood mesmo colocou no Instagram e eu até fiz um vídeo. Ali o iFood falou que não é obrigado a subir e tal. Já tinha, já. Então não vou botar que demorou. Mas assim, colocou no iFood News, que é onde só entregador entra. Entregador entra porque a gente começa a divulgar para entrar. E compartilha. Porque também eu fui descobrir o iFood News não tem muito tempo. Eu acredito que teria que ter jogado no aplicativo 2 clientes. Eu não sei se jogou. Eu acho que tem sim. Mas saiu em muitos... Eu até tinha olhado isso aqui. Mas saiu em muitos sites. Então, assim, acaba lendo. Isso, vai chegar. E eu, no meu vídeo, pedi pra galera, tira a print, mostra pro cliente. Ó, o iFood falou que eu não sou obrigado a subir, filha da puta. Isso. Mas o que acontece? Isso fez Tá vendo que tá tendo... Depois desse anúncio do iFood, a porrada tá estancando. Tipo assim, tá tendo muita agressão verbal, física, para entregadores que não aceitaram subir e muitos entregadores não estão conseguindo o código, né? Ele entrega a comida, né? Nem é muito malandro, entrega a primeira comida para depois pedir o código. Sabendo disso, é melhor ele primeiro pedir o código. E a galera tá com raiva, os clientes. O que vocês podem fazer também para chegar até os clientes e eles entenderem realmente que o entregador não tem a obrigação de subir e não querer fazer esse tipo de confusão, porque todo dia tá saindo vídeo novo de cliente, tá muito mais do que sempre foi, porque a galera não tá querendo mais subir. Total. Então, Ralf, é o seguinte, o primeiro eu olhei aqui, a gente comunicou, os clientes, de forma geral, receberam, se leram ou não, é uma outra opção. Entendi. A gente mandou, comunicar, né? Bom. Cara, jogar lixo na rua, pode? Não. Você vê gente jogando? Às vezes eu dou uma jogada. Se entregou aqui. Não, mas é uma discussão parecida com essa, infelizmente. Assim, a gente não quer que suba, a gente comunicou para não subir, a gente botou na mídia, a gente vai empurrando aqui e ali nos canais, a gente disparou o negócio do WhatsApp, a gente faz. Agora, na vida real, na hora que você chega lá e o cara fala, tem que subir. Não, mas... Como é que a gente regula isso, né? Não, ficou legal. Eu tô falando sério. O que vocês fizeram vai ser assim. Daqui um tempo ninguém sobe mais. Agora fica com a mão dos entregadores. É lógico que no começo vai ser tiro, porra de bomba. Mas eu acredito que a partir de hoje, a gente tem que colocar na cabeça os entregadores. Tem que botar na cabeça do cliente que não tem que subir, ou muito menos entrar no condomínio se a moto não puder entrar junto com a bicicleta. Concordo. Tentar enfiando e não dar mais pra trás, não. Isso eu concordo. Os caras que querem subir... Mas tem uma batalha aí, né? Você concorda comigo? Com o decorrer do tempo vai chegar um tempo que vai conseguir. São Paulo ninguém sobe, ou quase ninguém sobe. Tem entregador que não fala, não, eu quero subir, eu quero, é mais rápido e tal.
fica a escolha. A gente só tem que botar na cabeça do cliente que a gente não é obrigado. Total. Bom, as minhas perguntas acabaram. Agora, se você quiser falar alguma coisa aí, fazer alguma pergunta... Eu tenho. Se eu souber responder... Eu tenho. Quanto tempo a gente já tá aqui? Lembrando que eu não sou um representante legal da parada. Cara... Mas a gente pode deixar uma opinião. Eu acho que eu tenho uma... Pergunta fácil. Vai ser fácil. Eu tenho uma única pergunta pra você. Única? Uma única. Se você tivesse no meu lugar e tivesse que mudar uma única coisa, sem ser uma decisão drástica, radical, o que seria ela? Uma só? Uma só, mas sem ser uma decisão drástica, radical. Porque as coisas drásticas... Perguntar isso pra mim, tu já sabe a resposta. Eu hoje... Não, mas não pode ser drástica, radical. Não, eu não tô nem aí. Hoje eu pegaria o L e chutava lá pra... Então não tá respondendo minha pergunta. Eu tirava o L, cara. Não, mas não pode ser drástica, novo, radical, irmão. Cara. Não dá pra ser drástica, radical. Não existe. Então, assim, como é que você faria isso melhor do que a gente? Se eu tivesse... as minhas mudanças, se eu fosse o Diego, eu lutaria ali para tirar o L. Que a OL... Não vou... Eu tiraria o L. Tá bom. Ou eu tentaria ao máximo. Eu sei que é complicado. Eu tentaria aumentar o valor das entregas sempre que possível. Sempre que possível, eu tentaria aumentar o valor das entregas. Mesmo que isso implique menos pedidos. Mesmo, eu ainda considero que a gente tem que valorizar quem colocou a gente no posto que a gente está. O iFood é grande, a principal ferramenta é os entregadores. A gente tem que ser mais valorizado. Eu ainda penso assim, eu vou falar uma parada assim, talvez alguém vá criticar ou não. Você falou que às vezes não dá para aumentar um pouco os valores porque tem o seguro, pá. Eu acredito que se o entregador ganha bem, ele paga o seguro. Eu acredito que se o ganhador paga bem, ele paga o plano de saúde. Ou ele pelo menos tem a opção de escolher o plano de saúde ou não, ele paga o MEI. Você sabia que o MEI tá aí. Paga quem quer e ninguém quer pagar. Ninguém quer pagar. Por quê? No nosso meio, né? No nosso meio ninguém usa. Porque não quer mais um custo. Já são tantas coisas que tem que pagar por mês. Tipo assim, eu não gosto muito de prestação não, sabe? Eu não tenho dinheiro para comprar à vista, mas assim, às vezes eu deixo de comprar porque a prestação... Ela te dá a entender, não, vou ficar um tempão pagando isso aí. É mais ou menos o MEI. Então a gente não quer do que a gente tem noção que vai pagar por muito tempo. Então, E o MEI é eterno, ninguém quer pagar. É errado, tá? Eu sempre considero que tem que pagar o MEI. Então, mas... Eu adorei sua resposta, cara, achei animal. E aí eu te faço uma pergunta eu então, acho assim, cima. Às vezes, será que o seguro, por exemplo, não são para todos? Será que não daria para, de repente, economizar em certos lugares e valorizar o valor da entrega? Aí vão fazer o quê? Vão reclamar do seguro? Que então, não tem? Cara, eu amei sua resposta. É isso que eu ia te perguntar. Então, vamos imaginar assim, que eu pegue todos esses benefícios hoje, some e chegue lá num valor X. E falo, prefiro não ter isso e vou jogar isso tudo em dinheiro pro valor da corrida. Você preferiria isso? Se você coloca um valor ouvindo os entregadores, claro, não só do jeito que você pensa, ouvindo os entregadores, tirando alguns benefícios e a gente tendo uma noção de cálculo base que realmente daria pra gente lutar um pouco mais ou até às vezes dar um pouco de mais sangue para poder pagar o nosso seguro, pagar o nosso MEI, porque o MEI já nos dá o seguro contra acidente, não precisaria do seguro de vocês. Mas ninguém usa MEI, né? Sim, mas vamos dizer que obrigar pelo bem, uma regulamentação que obrigasse a pagar o MEI. Beleza. Aí vamos lá, se o MEI me dá, se eu sofrer um acidente, eu não preciso de seguro. Sim. Correto? Se eu tô pagando ele, obrigado. Ali eu tenho possibilidade de me aposentar. Sim. E você tirou algumas coisas ali e eu tenho a condição de repente pagar um plano de saúde, ficar um mês parado no final do ano como se fossem as minhas férias, juntar um certo valor para que seja o meu 13º, é lógico que eu prefiro que você um valor legal que dê para fazer isso, né? Caso venha a dar. Cara, essa é uma discussão muito boa. Eu adorei essa resposta sua. Não é nem porque eu concordo ou discordo, mas é porque eu acho que assim, essas são as discussões que a gente precisa ter. E acho que essa nova regulação, que em algum momento vai chegar aí, esse ano vai ser 23, né? Vai ser crucial. Ela é um lugar pra gente discutir isso. Então, eu topo abrir mão disso aqui tudo e colocar aqui, assim, financeiramente faz sentido, né? Eu acho que a pergunta que fica aí é mais uma discussão do Estado, que tem a ver com a dignidade humana, mas e se o Ralph nunca se preocupar em poupar um dinheirinho, em se organizar financeiramente lá e tal? Pô, será que esse cara com 80 anos de idade não vai se arrepender
por chegar lá e não ter nenhuma proteção. É digno isso? Eu não tô, de novo, eu não estou nem a favor nem contra. Eu só acho que esse ponto que você levantou é sensacional. Essa é a discussão que a gente precisa ter. Sim, mas lembrando, eu não sou representante legal de nada, que é uma sugestão. Tá super claro. Não. É o que eu escuto de algumas pessoas também. Eu só achei inteligente. A galera não quer só um valor alto na entrega. Caso não toque, ele não serve de nada. Exatamente. A galera quer entrega. Não teria nem greve se mesmo o valor sendo R$6, se tocasse entrega para a maioria, tocasse bem. Por isso que às vezes eu acho que uma coordenação ali para que tenha entregador suficiente e vocês tenham um cálculo. Pô, esse entregador, ele que já tem, né? A meta dele é 200, 300. Não tem meta. A gente conseguir fazer com que ele consiga esse valor. Porque aí ele vai estar satisfeito. Mas assim, não adianta ele fazer R$200 rodando 250 quilômetros, que ele vai estar pagando para trabalhar. Tudo agora, no deixa justo. eu te fazer uma pergunta, só porque surgiu aqui de uma resposta que você deu. Se o pagamento fosse por hora, né, o hora mínima, você ainda acha que você deveria ter a autonomia completa de não querer uma rota? Eu acho que a gente tem que estar livre para escolher o valor. A rota, valor, etc. Eu acho. E ainda assim ter o horário, um valor mínimo por hora. Não, olha só. Isso ia fazer com que eu registrasse todas e recebesse só o valor mínimo por hora. Eu entendo do seu lado. Porra. Mas a galera não quer... Pô, mas Ralf, mas precisa equilibrar as coisas. Mas aí você também controla, você também consegue, você tem permissão de saber algumas coisas do entregador. Se ele tá nessa palhaçada, isso é uma fraude, cara. Isso aí ele é bloqueado, irmão. Mas você entende isso? Se ele ligar o aplicativo olha que loucura. e ficar só pegando a hora logada, vocês têm como descobrir e tirar ele da plataforma. Vou pegar 3 coisas... Ele é um mau motoboy. Eu vou pegar 3 coisas que você falou nos últimos 2 minutos. Diminui um pouco o número de entregadores para aumentar o número de pedidos. Posso cancelar a rota... Não, eu não quero diminuir os entregadores. Eu queria que fosse... Mas tem, né? Existe a forma de vocês conseguirem ter o controle de entregadores que precisa para que todos saiam satisfeitos ou que cheguem perto da satisfação. Em última instância, eu tenho que diminuir para aumentar do outro lado. Porque se tiver mais gente aqui, eu distribuo mais pedidos para mais pessoas. Então, diminuir um pouquinho os entregadores, eu posso cancelar o que eu quiser e eu posso ganhar... e eu tenho que ganhar um valor mínimo pela hora. Essa conta fica difícil fechar, cara. Eu sei que fica. Fica difícil. Assim, precisa achar um equilíbrio. Eu sei. Né? Mas eu nunca vou considerar que eu não posso rejeitar 5 entregas. Eu não posso considerar isso. Eu não gostei de 5 entregas diferentes. Eu não tenho que ter a obrigação de fazer tudo que vem. Mas você tem... A não ser que eu for CLT. Mas você tem o direito de receber o valor mínimo por hora, mesmo tendo rejeitado. Eu sei que existem coisas que parecem utopia, etc. É por isso que a regulamentação, ouvindo os entregadores, no final de um montão de coisa que às vezes a gente fala bobeira, vai vir a coisa ideal, entendeu? Claro. Porque é lógico que a gente, muitas vezes, qualquer um vai entrar em contradição. É lógico que a gente vai falar uma coisa que no final não vai bater com a outra. Isso faz parte da vida. Mas a gente tem que chegar a um ponto. E só chega ao ponto quando a gente joga na mesa. E a gente tem que ter voz, porque, como eu falei, houve reuniões onde não deram a voz para a principal ferramenta de trabalho. Mas só um ponto aqui, nem teve reunião formal, oficial, para discutir esse tema. Então, assim, o que está tendo de reunião, independente se é Mobitech, iFood ou qualquer outro, é meramente um grupo de estudo de trabalho. Isso eu posso te garantir. Assim, em algum momento houve uma negociação oficial? Não, a resposta é... Pelo menos que o iFood tenha participado, eu tenho certeza que não. Sim, porque tudo que o Break dos Apps, que é um movimento, ou até outras associações, tudo que eles fazem, qualquer debate público, alguma coisa, eles sempre convidam as plataformas. Então, o mínimo que deveria acontecer é quando houvesse algo desse tipo, sempre convidar os entregadores. Eu não concordo que é sempre. Mas alguns pelo menos os últimos chegaram. Então, assim, é justo, né? É justo não. Tem que ter. A principal ferramenta de trabalho. Total. Show de bola, meu. Ficou perfeito. Obrigadão. Valeu, pessoal. Fechou.